Tell me. Black women just walked in here. Okay, so I have not been around. Let's none go of my back. peers. Zip it. Anything you want to add to your insanity? And the Put me on jury trial. That's came a back with violation the of the HIPAA verdict. law. That's a violation of the HIPAA law, Judge. Here we go. I'm going to tape it, Put me on trial. and then I'll I'm not unzip it when I want you to talk, because the young lady over here can't take down everything. You know how this works. We've been in the courtroom hundreds, well, at least 50 times as we prepared for trial. I'll give him a chance to speak, it says. Yeah, take me out. No, I'd like you to speak. Mr. Williams, I want to make it real clear. If you spit on, attempt to bite, or injure any of my deputies, None of that, man. you're going to have a bad day. None of that. Oh, you Put the clear? tape on me, man. We done with this shit. It is what it is. We'll go back on the record. Mr. Williams will have a chance to speak. And I'll be monitoring everything I say. Go ahead. How can I Pois é, olha que situação. O juiz estava fazendo interrogatório e tudo, e o preso começou a discutir com o juiz. O juiz mandou ele ficar quieto, ele não ficou quieto, e começou. E chegou um ponto que ele estava falando tanto que o juiz mandou, então, que os policiais que estavam ali colocassem uma mordaça no preso, para parar de falar. Imagina se fosse isso no Brasil. O que a Comissão de Direitos Humanos ia fazer? O que ia aparecer de advogado para tentar processar o juiz? Não é? E a pergunta que eu faço, ela está lá, o cidadão, ele falou muito esse preso, porque está em inglês, mas ele falou, ele desobedeceu o juiz, ele xingou. Sem falar da postura dele, né, dos braços cruzados, ou seja, de protesto, e ao mesmo tempo o seguinte, você não vai tirar de mim o que você quer. Atrevido, moço. O moço estava muito atrevido ali, aí os policiais chegando, e a hora que ele levanta, ele vai querer sair. Né? E o homem é forte, filho. Desafiou o juiz. Eu tenho uma pergunta, quer ver? Vamos só esperar amordaçar, porque essa foi... Falei, caramba, olha que interessante, ó. Você não vai calar a boca, não? Então a gente faz você calar a boca. Né? Olha que interessante. Eu tenho uma pergunta para fazer para os meus convidados. Coloca na tela aí, pessoal. Toda ordem de autoridade tem que ser obedecida? Porque essa questão da autoridade, eu vejo ali que tem uma questão muito séria. Né? A autoridade, que é o juiz, mandou que ele ficasse calado. E ele não quis ficar calado. Como é que a Bíblia nos orienta com relação às ordens das autoridades? Temos que obedecer tudo que a autoridade fala ou determinadas ordens eu posso não obedecer? É uma questão polêmica. A gente encontra no texto de Romanos, quando Paulo vai dar instrução a respeito das autoridades, ele fala que toda autoridade vem de Deus, é constituída por Deus. Agora, quando a gente faz um aprofundamento, uma reflexão sobre isso, só porque todo cidadão que é constituído como uma autoridade vem de Deus, não significa que se ele andar fora da lei, se ele andar fora dos princípios estabelecidos para aquele tipo de regulação social, que ele necessariamente tenha que ser obedecido. Isso. No mais ainda, um outro critério que eu acredito que é comum entre todos nós cristãos, que é o fato de que a Escritura é a nossa autoridade máxima. Isso. Uma vez, então, que ela é essa autoridade, qualquer autoridade, seja civil, seja religiosa, seja militar, uma vez que ele passou por cima do princípio bíblico, então nós não temos a obrigação de obedecer essa autoridade. A desobediência civil que o pessoal fala. Sim, a prova disso é quando o próprio Império Romano ali persegue os cristãos, o que eles fazem? Tudo bem, o César até pode ser autoridade, Roma até pode ser autoridade, mas eles não estão acima de Cristo. Meu Quírios é outro. Exatamente, meu Quírios é outro, meu Senhor é outro. Então, não vejo isso, que toda autoridade deva necessariamente ser obedecida. Essa era a dificuldade, né? Nós vamos encontrar aí as questões das traduções da Escritura. Em 1382, John Wycliffe, ele complementa o trabalho de tradução, a primeira tradução da Bíblia, do latim, do grego hebraico, para o inglês. E uma das questões, porque o alto clero na época ficou assim, queria queimar o cara na fogueira, porque na tradução ele foi para os originais e ele viu o seguinte, que no caso, né, o papado ou os reis europeus, eles não eram a autoridade máxima, mas sim a Escritura. Isso.
né? Então, aí ele arranjou uma grande confusão. E, portanto, que, né, os senhores da igreja e os senhores reis europeus deveriam e teriam que se submeter à autoridade máxima da Escritura. Essa é uma questão. E isso é muito interessante, porque a gente sabe que toda a Escritura foi inspirada por Deus, toda a Escritura. Então, se uma autoridade... Via de regra, nós temos que obedecer às autoridades e respeitá-las. Não é? Sim, sim. Agora, se uma ordem é frontalmente oposta à Escritura, nós temos que fazer uma escolha. Obedecer à Escritura e a Deus, obedecer à autoridade. Eu dou exemplos aqui em nações onde o governante manda, por exemplo, abortar ou manda perseguir determinada etnia, grupo racial. A gente tem o dever de obedecer. Aí entra um tema muito forte que é a justiça política. Né? Então, quando você vai discutir as questões aborto, a eutanásia e uma porção de outros, né? Então nós temos que entrar na questão bíblica, né, e teológica, que vamos então verificar, né, com todas as luzes a questão da justiça política. Sim. Né? O que é? Porque você tem as jurisdições. A família é uma jurisdição. Tá? O governo é outra. Né? Então, o contexto religioso é outra jurisdição. Então, vamos dizer, essas esferas ou essas jurisdições, cada uma tem o seu governo. Então, no contexto familiar, por exemplo, né, eu não vejo pela Escritura que o governo tem essa autoridade de interferir na família e dizer como que você e sua esposa vai criar os seus filhos. Que é uma discussão contemporânea, porque, sobretudo a esquerda, né, quando eu digo esquerda, não estou citando um partido político, estou falando a esquerda, a ideologia marxista entende que o Estado está acima da família. Não. Né? E tem direito. Por isso que querem a criança na escola o dia inteiro. Não é porque quer educar a criança. Não é que está preocupada com o saber da criança. Cidadã da está criança, preocupado em doutrinar a criança, em ensinar o que o Estado quer para a criança, não o que a família quer. Né? Exatamente. De onde é que se origina tudo isso? De Antônio Gramsci, que é o teórico italiano, que dá a base para, digamos assim, uma tentativa de vitória ideológica da esquerda. Quando eles percebem, então, que não tem mais como ficar lutando ali, uma espécie de luta armada, de fato, então, qual é a proposta do pessoal? Vamos vencer a longo prazo a partir de atacar as bases que sustentam a ideia de Estado como nós conhecemos hoje, desse Estado conservador. Quais seriam essas bases? A família e a igreja. Usando a mídia. Né? Exatamente. E aí por isso que a gente tem que ser muito criterioso. Nós cristãos não podemos ser ingênuos. Né? Nós temos que olhar as programações, novelas, filmes, desenhos animados e hoje até o jornalismo, que é chocante. Né? No trabalho aqui numa rede de televisão, temos muitos jornalistas trabalhando aqui. Eu também tenho formação em jornalismo e a gente percebe que está passando longe a isenção dos jornalistas. Os jornalistas, nessas entrevistas aí com presidenciáveis, você percebe claramente a falta de isenção dos jornalistas. As perguntas são pessoais, as perguntas são para derrubar os diversos candidatos. Né? As perguntas, elas vêm conforme o interesse ideológico do grupo jornalístico representado ali através dos seus âncoras. E o pior é quando essas empresas de televisão, você vê pesquisas de opinião sobre candidaturas antagônicas. Né? Não vai, tais e tais candidatos vão. Na outra empresa solta uma pesquisa de opinião que é o oposto. Assim, quem está falando a verdade? Eu coloco em questionamento a credibilidade dos institutos de pesquisas. Por quê? Seja qual for ele. Isso, eu não estou aqui colocando a questão de se é de direita, esquerda, porque hoje que você fala esquerda no Brasil, eu falo, esquerda de quem? Direita de quem, afinal? Nós temos um cenário confuso, mas a grande questão, né, da gente colocar
questionar isso é porque o país está tão corrupto, né? Quem garante que esses institutos de pesquisa são completamente imparciais? Não tem aí também os seus interesses ideológicos ou ideológicos partidários, né? Quem é que garante, num cenário de corrupção, tamanha corrupção que nós temos, quem garante? Eu não acredito em nenhum instituto de pesquisa. E muitas vezes essas pesquisas, a intenção é exatamente mover o eleitorado. Né? Porque às vezes nós brasileiros temos essa tendência de, cansei. Então, já que fulano vai ganhar mesmo, já que a fulana vai ganhar mesmo, vou votar. E é sério isso, né? O Brasil é muito fácil hoje manipular, né? Porque o Brasil é um país, né, com um baixíssimo nível de educação. Escolarização. Né? Aí se falar hoje, saiu uma pesquisa esses dias que os anos de educação do brasileiro aumentou e tal, mas veja bem, a qualidade do ensino cada vez mais está descendo. A gente vê a pobreza e a miséria intelectual, né? Os conteúdos literários produzidos pelas universidades brasileiras, né? Nós temos a universidade aqui perto de nós, onde você vai lá dentro, você vai ver a miséria, a pobreza, né, intelectual, né, produzida por essas universidades. Então, né, e essas pessoas muitas vezes saem para ser professores nas escolas. Então, nós temos uma educação cada vez mais inferior a qualquer outro país que tenha uma boa educação. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.